Olá, pessoinhas! Como estão vocês? Estão bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Coração Dorama School Time, onde você dá risadas e reflete um pouco sobre cada dorama. E bom, hoje é dia do vídeo sobre Idol. E confesso que as minhas expectativas para o que o CEO tinha para dizer do som foram superadas. Podemos dizer assim, porque eu esperava que ele dissesse alguma atrocidade. Porque, né, no episódio 8, foi terminada a cena dele falando pro Som se o Som estaria pronto, pro Uraik, se o Uraik estaria pronto para escutar as verdades sobre o Som e que teria coisas que era melhor não saber, né? E eu falei, nossa, vai ser um babado fortíssimo, o Som vai ter, né? Era um filho de uma mãe, né? Não. Ele só começou a partir dali, contar a história do lado do Som, né? Ele convenceu o Uraik a fazer a carreira solo, né? Para que o Gold Boys pudesse ter um contrato renovado, né? E ter um novo, na verdade, ter um novo álbum. Não era nem um contrato, era um novo álbum. E tá, até aí sim, eu entendi. E o que mais? E continuou, né? Falando de como ele se sacrificava para os meninos e o quanto ele sofreu com isso, né? Quando ele descobriu, né, que tinha vazado informação e tal, ele foi até o cara e aí o cara falou que tinha tudo gravado, que não sei o quê, e meio que ameaçou o Som. E aí o Som ficou meio que sobrecarregado, como ele poderia falar aquilo, porque ele sabia que, é o tanto que ele fala pro senhor, que ele sabia que se o Uraik descobrisse, ele ia tentar resolver tudo, né? Assim como ele sempre faz. E o Som não queria sobrecarregar ainda mais o Uraik. Eu falei, sim. Aí o que você tem pra dizer sobre o Som? Aquela coisa que você disse, que tem coisas que é melhor, tem coisas que a gente vai preferir um dia não ter escutado, era isso? Que ele sofria em silêncio? Não entendi. Porque isso aí eu acho que todos os personagens aqui dessa trama meio que, né, passam por isso, meio que sofrem em silêncio, né? Então, não é novidade não, isso aí, sabe? Eu achei que ia ser, né, uma bomba assim de... Nossa, quanta coisa. Obrigada por me dizer o óbvio que eu já sabia, né? E aí, né, ele fala, né, que fez aquilo para proteger o Uraik, porque achou que poderia complicar ainda mais o caso, e o Uraik ia sofrer, não sei o que, não sei o que. Aí o Uraik vira pra ele e fala que não, que ele fez aquilo porque ele ficou com medo de se complicar, dele virar o principal suspeito, né? E aí o Uraik pega a Senna e sai de lá e tal, e ele tem uma conversa com a Senna, né, sobre isso, sobre o Som, né, ser triste, né, e ele achava que estava tudo bem porque o Som estava sempre sorrindo e nunca estava demonstrando nada, então ele achava que, né, o Som não estava sofrendo, não estava passando por nada e tal. Ele achava isso de todos os integrantes, né, tanto do Som, quanto do Thierry, quanto do Won Bin, né, mas eu acho que o problema da nossa sociedade hoje em dia é exatamente um ponto assim. Porque a gente acha que porque a gente está sofrendo e a gente demonstra isso, se tem uma pessoa do nosso lado que não demonstra, ela não está sofrendo. Só que as batalhas daquela pessoa muitas das vezes muito maior do que a nossa. Não desmerecendo o sofrimento de ninguém, porque é um ponto aqui. Você não deve desmerecer o sofrimento do outro só porque ele não demonstra que está sofrendo. Não, ele também sofre, só que do jeito dele, entendeu? Ele acha que se ele falar, vai aumentar ainda mais uma preocupação para você, porque você demonstra tudo e ele não. Então, para ele, além dele ter que... É difícil para ele aguentar tudo e aí ele ainda tem que
fingir que não sente nada. Porque o Thierry e o Uraik, eles demonstravam muito. O Song não demonstrava nada. Né? O Won-bin também não. Então aqui a gente tem os dois lados. A gente tem os lados que não demonstram e a gente tem o lado que demonstra. Todos eles sofriam, 2 não demonstravam e 2 demonstravam. Né? Dos seus jeitos, mas demonstravam. E, tipo assim, nas cenas que se seguiram, né, a gente vai descobrindo e a gente vai desatando e cada vez mais vai ficando mais claro que o Uraik não fez aquilo. E aí a gente tem a cena que o Byung-gun, né, o promotor, foi designado para ele entregar o caso para outra pessoa, né? Só que aí, o que aconteceu? Ele lembrou do que o pai dele disse. E aí, ele começou a querer indiciar o Uraik. E aí, ele pegou os relatórios do caso e tal. Eu olhei e eu falei, ele vai pegar essas coisas do carro, esse laudo do carro, do Thierry, e vai tentar jogar isso em cima do Uraik. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Foi dito e certo. Depois que a gente tem a cena, né, que a casa cai para o Uraik para acenar, né, porque aquele fotógrafo que, olha, se eu pudesse... Aquele fotógrafo desgraçado. Ele divulga, né, uma foto e coloca a matéria de que o Uraik e a Senna estavam morando juntos e não sei o que, e causa aquela confusão e tal. E aí o Uraik já tinha dito que gostava da Senna, né? Nossa Senhora! Teve aquela confusão toda, né? Ela tentou falar algumas coisas, só que aí vieram um povo e ainda olhou assim pra ela assim, você, como é que a filha de uma assassina vai defender alguém? Eu falei, desde quando isso impede dela defender alguém? Qual a lógica disso? Quer dizer que porque ela é uma filha de um assassino, ela não pode querer ser alguém melhor? Porque o pai dela fez uma coisa, ela tem que ser igual ao pai? Não. O pai dela pode ter sido um assassino. Ela não é. Ela estudou, ela virou uma advogada. A gente sabe bem que o pai dela não era um assassino. Mas com a matéria que aquele repórter desgraçado, aquele repórter, né, divulgou, ficou parecendo que o pai dela, né, era realmente o assassino. Até porque ele ainda não tinha sido inocentado. O caso dele foi arquivado depois que ele se suicidou, né? Então ela ainda estava trabalhando nesse caso para poder inocentar o pai dela, né? É na hora que elas jogam a Light Stick, aí quem aparece? Por aí. E abraça ela assim. Que lindo, cara. Aí ele pega ela e sai puxando ela pra dentro. Eu falei, de onde esse homem apareceu? Porque a frente estava tomada. Eu falei, gente, você é o mestre dos magos, né? Aí ele pega, leva ela pro estacionamento e lá ela falou pra ele não sair de casa, pra ele não aparecer, que isso, que aquilo. E ele fala pra ela, né, que ele falou que se caso alguma coisa acontecesse, ele falasse com ela e não enfrentasse tudo sozinha. E aí ela fez exatamente o contrário, né? Aí ela pegou e falou que ela não gosta de fugir das coisas, que ela não gosta de se esconder, que não sei o quê. Aí ele fala que se, ao menos uma vez ela pensasse nela, né? Não só nas outras pessoas, e que se ele não fosse, no caso até ela, né, para ajudar ela, ele também estaria se escondendo e fugindo, né, de tudo aquilo, porque também envolvia ele, né? Ele levou ela, né, para um chalé e tal, e lá a gente tem o primeiro beijo do nosso casal, a primeira interação do nosso casal, assim, podemos dizer. Bonitinho. Só que aí depois o mundo cai com a notícia da promotoria de indiciar Uraik. Aí eles vão estudar o caso, né? E é quando eles estão escutando, né, a gravação de ligação do CEO, que o CEO mandou para eles, e lá no fundo eles escutam o som, né, daquelas fechaduras eletrônicas, só que na empresa não tem fechadura eletrônica, né? Mas na casa do Uraik tinha. E o som estava na casa do Uraik. Então eles escutam aquela gravação, né? Eles escutam
aquele som no fundo e ligam isso com o Ray estava bêbado, estava dentro de casa. Para que ele abriria a porta enquanto o som estaria conversando? Não faz sentido. Então alguém tentou entrar na casa naquela noite, né? E aí depois ela conversando, aí ela vira para ele e fala: mas onde é que você estava na noite do acidente do Thierry e tal? Porque você já tinha saído da minha casa, você já não estava mais lá. Aí ele: eu tava fazendo... Ela: me fala onde é que você estava. Eu olhei para ela, eu falei que ele estava te seguindo, né? Nesse exato dia ele estava seguindo você aí, né? E agora? Ele foi e falou, né, que tava seguindo ela e tal, e aí ela falou, oi? E aí ela lembrou, né, da cena e tal, dela bebendo, cantando, ele caindo, passando aquela vergonha toda. Eu falei, Jesus. E aí e por que ele falou que sentia saudade dela, né, que tinha ido ver ela e tal. E aí, quando ele pergunta por que ela foi até o piano que ele tinha levado ela, e aí ela fica toda assim sem jeito e tal, depois ele fica tentando ela, né, por que, não sei o que, fala, e ela vai e solta num grito, assim, que sentiu saudade dele, ele toma um susto. Ai. E aí tem um momento que, dentro dessa cena e tal, que ela mostra as fotos das provas, que ele pergunta o que é aquilo, aí ela vai e fala, né, os arquivos das provas e tal, laudos e tal. E aí ela mostra a foto de um piercing, de um brinquinho que tem, que ele usava. E quando ele olha aquilo, ele meio que fica assim, em choque. Eu olhei e eu falei, eita, não acredito. Naquele momento, me veio o Onbin na cabeça. E depois o Hangu, que é o empresário deles, né? Eu falei, mas será? E aí que ele chega na casa dele, que ele abre o cofre, que ele pega a caixinha, que ele abre, ele tem um outro piercing, tá guardado na caixinha. E aí que ele fala, eu acho que eu sei quem esteve aqui em casa naquela noite. Eu olhei e falei, quem? E aí eu parei pra pensar. Eu pensei e falei, não acredito que foi o Onbin. Eita do céu. Mas aí eu parei. Falei, um piercing combinando. Primeiro, se ele não deu uma coisa assim nem pro Som, que era melhor amigo dele, podemos se dizer, não seria pro Onbin que ele daria. E muito menos pro empresário. Pensa. Eu falei, hey, Jill. Porque ela era namorada dele. Eu pensei que tinha sido ele que tinha dado, né? Porque ela era namorada dele, ele provavelmente deu isso pra ela. Não é que era verdade? Não é que era dela o negócio? Falei, cobra miserável, desgraçado. Por isso que eu nunca gostei de você. É por isso que eu olhava na sua cara e eu sentia ódio. Porque você é uma cobra, uma falsa. Olha, ela na maior falsidade com o pobre do Thierry, velho. Ai, que ódio daquela mulher. Ela era louca, né? E aí uma ligação do Onbin, né, falando que o Thierry acordou. Porque tem a cena que o Thierry é tirado da UTI, aí o Hangu liga pra ele e fala, né, que os médicos, ninguém mais tem esperança do Thierry e tal. Aí ele foi lá, naquela cena eu me emocionei, porque foi muito bonitinho, ele colocou a música deles pra tocar, ficou segurando a mão do Thierry. Aí eu olhei assim e falei, qual é, Thierry? Você precisa acordar, velho, não porque seria crucial, mas porque você não pode morrer, cara. Sério, aguenta, por favor, você é forte, me diz que você não vai morrer. E aí, depois ele acorda, né, e aí quando ele acorda, que o Onbin liga pro Uraik, que o Uraik chega lá, ele, né, fala Hyun, e depois vira e pergunta da Heiju. Nesse momento, eu tive a confirmação total de que era Heiju, né? Eu falei, realmente, eu não acredito que ela teve essa coragem, porque depois mostra ele falando pro promotor tudo o que aconteceu, né, naquele dia que teve um acidente com ele e tal.
E a bicha foi falsa, de uma psicopatia tão grande que eu não consigo nem acreditar, sabe? Ela foi... Ela pode não ter tido a intenção de matar o Ulson, porque na cena que mostra, né, ela chegando na casa para conversar com o Raik. Ela já tinha conversado com o Raik, para você ver o tanto que aquela bicha é doida, né? Fora que ela também tem um laudo, né, médico, que do tempo que ela sumiu, ela não estava viajando nos Estados Unidos porcaria nenhuma, ela foi numa ala psiquiátrica. E aí você já se vê que ela não é bem, né? Não que, tipo assim, não é um tipo de preconceito, mas é porque, sabe, tem pessoas que melhoram a sua situação, mas tem gente que não quer melhorar, né? E aí quando você mesmo não quer melhorar, você não consegue melhorar. E aí, né, ela foi lá, ela não estava conseguindo acertar a senha, o som, sabe, em vez de simplesmente ignorar e dormir, não, ele abriu a porta para falar com ela, né? E aí ele começa a falar, né, sobre ela e não sei o que, sobre ela ter ferido ele, que sabe que parecia que nunca era o suficiente, que ele amava ela, mas nunca parecia ser o suficiente, ela sempre queria mais, e que isso machucava muito por aí, não sei o que, não sei o que. E aí ela pegou uma faca, né, e ia fazer algo contra ela mesmo. Só que aí ele, para não deixar isso acontecer, ele foi tentar impedir. E nisso eles caíram. E na hora que eles caíram, ela caiu por cima dele com a faca. Aí foi na hora que eu lembrei do laudo médico, que o médico falou, né? Eu falei, engraçado. O médico disse que era muito improvável que uma facada tão certeira teria dado por alguém bêbado. E a menina simplesmente cai em cima dele, sem querer, e dá uma facada certeira dessa. Rapaz, se fosse premeditado, é por isso que se diz, se fosse premeditado, não tinha dado uma facada dessa, né? E aí ela viu o que tinha acontecido, viu o sangue espalhando, e aí começou a chamar ele nada. O que ela fez? Em vez de chamar uma ambulância, não. Isso nem passou pela cabeça dela. Que não daria mais jeito, né? Porque a facada foi certeira, ele morreu ali, naquele exato momento. Mas sabe, poxa, chamava uma ambulância, pelo menos, dizia que foi um acidente, sabe? É certo que ela poderia ter sido presa do mesmo jeito, mas, sabe? E aí, pegou a faca, né? Foi até o quarto do Uraí, viu o Uraí com a faca, senão falou, que ela queria matar ele também, será? Ou ela pensou assim, vou sujar ele de sangue pra incriminar ele, vou deixar a faca aqui do lado dele, que na hora que ele acordar, ele vai pegar e vai achar que foi ele que matou. Mas aí ela não, acho que não conseguiu fazer isso. Pegou a faca, botou assim, um negócio de pano, começou a limpar a cena, né, do crime, começou a se limpar, né, lavar as mãos, limpar o rosto e tal. E aí na hora que ela olhou, ela percebeu que o brinco tinha saído. Ela foi procurar o brinco. Nessa procuração de brinco, né, ela achou o quê? O celular do Wilson, que inclusive estava gravando tudo. Que é que nem o Bombino falou, o Wilson não tinha mania de gravar tudo. O que aconteceu? O Thierry começou a bater na porta. E é nisso, na hora que o Thierry falou isso pro promotor, eu liguei os pontos. Eu falei, caramba, velho, é verdade. Como é que ela sabe que o Thierry estava lá na casa do Raik, sendo que ele não falou pra ninguém? Como ela sabia disso? Tipo assim, eu desconfiei dela. É que nem no primeiro vídeo que eu falei sobre isso aqui, eu falei, né, sobre desconfiar dela e tal. Mas como é que ela falou um negócio desse e eu não achei tão suspeito assim? Depois, com o decorrer, sabe? Depois eu fui desconfiando de outras pessoas. No primeiro episódio eu desconfiei bastante dela, do Thierry principalmente também. Mas com essa fala dela, eu podia ter automaticamente colocado ela como principal suspeita ali, né? Porque como é que ela sabia que o Thierry estava lá? O que ela tinha ido fazer lá? Sabe? Não fez sentido nenhum. E nisso o Thierry achou estranho também.
porque ele não tinha contado pra ninguém isso, que ele tinha ido lá. Porque o promotor, quando interrogou e falou sobre ele ter ido na casa, ele não falou que foi a Reiju que tinha falado. Entendeu? Então, porque eles não podem dizer, né? Eles podem tratar como testemunha e tal, falar, uma testemunha falou isso, mas eles não podem dar o nome da pessoa. Então, ele não sabia que tinha sido a Reiju que tinha falado isso sobre ele. Ele não falou com ninguém sobre esse depoimento. Então, como é que ela sabia daquilo? Foi estranho. Aí ela disse que saiu no jornal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas tu é falsa. Oh, mas tu é falsa, viu? Toma te vergonha na tua cara. Olha, mulher. Sei que nisso ela pegou o celular do som e saiu, né? A gente teve também o Chunte indo atrás, né, de novas provas e tal, e aí ele acha um vídeo, né, da pessoa saindo da casa de um vizinho que dá dali de frente pro jardim, né, e vê uma pessoa saindo no temporal sem nada, sem uma capa de chuva, sem um guarda-chuva, sem nada. Muito estranho, né? E aí, tudo isso a cena leva pro Byung-hun, porque ele ainda quer indiciar o Raik, mesmo com o depoimento do Thierry, né? O Thierry falou que queria falar aquilo com ele, porque uma vez ele disse que a verdade dependia do ponto de vista dele e tal, do ponto de vista que a gente olhava e tal. Mas aí o Thierry falou, não é assim. A verdade é única. E a verdade ali era que ele nunca tinha escrito uma carta de suicídio e muito menos tentado se suicidar. Né? Então, o promotor ficou assim, eu falei, pode ser, será que ele ainda vai tentar fazer? Mas mesmo assim, ele ainda, né? Aí a Sennar foi lá, entregou tudo para ele e falou, né, que a Reiju estava indo embora do país, estava deixando o país e tal, e que era o momento dele agir, que ele não precisava ser igual ao pai dele, sabe? Que será que ele aguentaria ver um inocente pagar por um crime que ele não tinha cometido e passar tanto tempo na cadeia e tal? E aí ele ficou assim, eu olhei pra ele e falei, você não vai aguentar isso. Você não. Seu pai pode ter aguentado, mas você não vai. E aí ele ficou pensativo, não sei o quê. E aí, né, ele acaba depois ligando pra polícia e mandando prender a Reiju. E aí ela vem com um papinho, é melhor pra você que eu não seja culpada. Eu olhei pra ela, oi? Como é que é? Olha aqui, amiga, é melhor pra ele não. O melhor pra ele é que você seja culpada. Porque se lá na frente descobrir que ele prendeu um inocente, pode não ser bom agora. Pode ser bom agora, mas lá na frente, quando descobrir que ele prendeu um inocente, vão cair em cima dele. E ele prendendo a pessoa certa, entendeu? Isso vai seguir ele pro resto da vida. Como uma pessoa justa. Né? E aí o pai dele vai, né? Chega na promotoria e tal, o pai dele falando com ele que é pra ele soltar a Reiju, não sei o que ele tava fazendo. Pro pai dele, eu falei, peraí, o senhor tava pedindo pra ele botar um inocente na cadeia. Se não tivesse provas o suficiente, que ele forjasse provas pra colocar um inocente na cadeia, mas a verdadeira culpada não é feita cadeia? Como assim? Só por conta da sua carreira na política. Ah, mas vai caçar o que fazer, véi, sem vergonha. Aí ele vira e fala, foi assim que o senhor viveu a vida toda? Foi, caramba. E aí ele enfrentou o pai, né? E aí o pai falou que ia fazer de tudo pra poder tirar a Reiju, não sei o que, da cadeia e tal. E aí ele vira e fala, quer dizer que o senhor vai atrapalhar o seu próprio filho pela sua carreira. Obrigada. Se restava alguma dúvida, agora não resta mais. E aí, né, ele falou que ia ser uma briga e tal, que ele não ia, né? Eu falei, cara. Eu já falei que te amo hoje. Não? Pois é, cara. Eu lhe amo muito. Eu nunca duvidei de você. Eu sempre gostei de você, velho. Mentira. Eu tinha raiva de você. Não vou mentir, não. Mas, né?
não justifica. Não significa que você não vai fazer uma coisa boa e eu não vou reconhecer. Não, jamais, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, né? E aí ele conduz o caso e consegue prender o verdadeiro culpado, né? E aí o Uraí que é inocentado, o Thierry também, né? E aí o Gold Boys volta. Eu fiquei tão feliz quando eu vi eles, né, fazendo a turnê e tal. Eu vi eles na televisão dando a entrevista. É triste por não ter o som, mas é bom, né, ver eles ali. E aí a Senna, ela consegue, né, fazer um novo pedido para um novo julgamento para o pai dela e com o pedido é aprovado, né, para ela poder inocentar o pai dela. E ali na hora que tá cheio de repórter, assim, fazendo perguntas para ela, quem chega? O próprio Doraí com você de flores. Mentira. Ai, que bonitinho. Né? O Chun-Che consegue abrir a sua própria empresa, né? Ele vira detetive. Muito feliz por ele também, né? Todo mundo segue o seu caminho. E na cena que ela é assim, ele tenta dar as coisas para ela, mas ela não aceita, ela, né? Ela quer comprar com o próprio dinheiro dela. Ela pensa assim, para falar a verdade, eu me encaixo um pouquinho com a Senna, porque no sentido de eu também não sou muito boa em ganhar presentes, eu não gosto muito. Sabe, quando a pessoa me dá presentes, eu sinto que eu tô em dívida com ela. Então eu não gosto de ganhar presente. Eu gosto muito de presentear as pessoas à minha volta, sabe? Mas eu não gosto de receber presentes. Eu me sinto em dívida com a pessoa. E aí? Eu me senti meio sem nada nisso aqui, né? E aí ela compra o ingresso e, né, a amiga dela, a Like, que ela nunca viu, né? Fala que não conseguiu, não tá conseguindo comprar o ingresso e tal. E aí ela compra dois, um pra ela e um pra Like. E aí quando ela chega lá no dia do show, que elas vão se encontrar, eu falei, essa Like é a Yesor, que é a mesma menina que trabalhava no escritório de advocacia com ela, né? Que ela já tinha falado que ela era fã do Gold Boys e tal, né? Então, eu falei, essa Like vai ser essa Yesor. Oh, dito e certo. Era Yesor. Eu sabia, eu só, né? Tava bem na cara isso aqui. Aí elas vão pro show juntas, e aí tem na parte que eles começam a cantar, tem a parte que o som canta. Eu, né, senti aquela emoção, né, em questão a isso. Sei lá, não é como se eu nunca tivesse passado por isso, né? Ver a sua banda favorita, ver o seu grupo favorito com um integrante faltando. Não é uma das melhores experiências para se viver. A voz dele, só a voz dele de fundo. Mas, né? É isso aí. E aí acaba assim, né? Ela falando praticamente a mesma frase do começo, né? Que tem dias que ela sonhava com ele e acordava assim e tal. Mas ali agora era uma realidade que ela estava construindo junto com ele, né? E é muito bonitinho de ver, né? Os dois juntos e tal. E pra falar a verdade, é um drama que eu senti que teve muitos pontos aqui, né? Nos ensinou muito, nos mostrou muita coisa aqui. Para mim, o ponto principal, um dos pontos principais, eu já falei sobre algumas coisas, eu já, tipo, refleti sobre algumas coisas, sobre o ponto de você ser você mesmo, né? É o tanto que na cena que ele se declara pra Senna, ele fala, né, que ali ela falou pra ele ser uma pessoa comum e tal, e ele tava sendo uma pessoa comum naquele dia, só que com ela era mais leve, né? Ele conseguia ser ele e tal.
Mas ele sempre foi ele, de certa forma, mesmo que ele achasse que não, né? Mas a Senna sempre viu ele como ele, né? Ela não via só a superfície, ela enxergava ele como um todo, sempre foi assim, né? E aí ele fala, né, que consegue ser assim com ela e tal. E tem pessoas que você se sente assim, você sente que você consegue ficar mais à vontade, você sente que você consegue ser você mesmo sem muito esforço, sabe? Porque tem aquelas pessoas que a gente tem aquele esforço para tentar ser a gente, mas tem aquelas que a gente simplesmente se relaxa e é a gente simplesmente sem esforço nenhum, né? Parece que acontece naturalmente. Então, a vida vai fluindo dessa forma, né? Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo passado dessa saga, né? E aqui nesse vídeo eu quero trazer algo sobre o diálogo, né? Sobre a conversa, porque aqui a gente tem vários pontos que faltaram conversas, né? A gente viu vários pontos em que uma conversa resolveria. Thierry e Raik, uma conversa resolveria o problema deles, né? O Song se sentasse com os membros e conversasse, resolveria muita coisa, né? Então, é disso que eu falo. Mas tem coisas que não pede conversa, pede ação, né? Tem a cena que a Senna, enquanto o Raik tá falando, né, sobre o som que ele sofria sozinho e tal, né, que ele nunca percebeu nada, e aí a Senna vai e responde para ele que tem pessoas que têm mais dificuldade de se abrir, né, de falar sobre seus problemas e prefere se calar, né? E eu me senti naquilo, porque eu sou uma pessoa assim. Eu não sou uma pessoa que vou extravagar pro mundo o que eu sinto, sabe? Não, eu sou uma pessoa que vou ficar calada. E é meio estranho eu estar aqui falando para vocês que a gente resolve as coisas conversando, já que eu sou uma pessoa assim. Mas, por mais que eu seja uma pessoa assim, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Eu não gosto de pedir ajuda muitas das vezes quando eu preciso, né? Porque eu acho que vai sobrecarregar a outra pessoa. E eu não gosto de sobrecarregar ninguém, né? Então eu tento resolver os meus problemas. Por mais que seja difícil, por mais que eu sofra, eu tento resolver os meus próprios problemas, né? E é por isso que eu falo, parece estranho eu estar falando aqui para vocês de conversar, mas é que nem, por mais que eu seja uma pessoa difícil de me abrir para outras pessoas, e mesmo para as pessoas que eu confio, eu tenho dificuldade de me abrir, mas é porque desde os meus 15 anos eu me deixei ser moldada dessa forma. Eu me diminuí, eu me calei, eu deixei de ser quem eu era para caber no mundo de outra pessoa. E no final não deu um resultado muito bom. Eu fiz muitas coisas que eu não queria fazer. Eu não me arrependo. Não vou dizer que eu me arrependo. Porque o que eu fiz naquela época, eu achava que aquilo era o certo a ser feito. Então eu fiz. Eu não me julgo por ter feito certas escolhas na minha vida. Porque era o que eu achava certo. Mas com a mente que eu tenho hoje, eu sei que eu não faria nada daquilo. E sei que eu não vou repetir nada daquilo. Porque eu sei o que eu passei. E é por isso que eu falo, sabe? Não é conversa, é ação. Porque muitas das vezes eu conversei com a pessoa, eu falei que aquilo não estava me agradando, que eu não estava me sentindo bem, que para que a pessoa mudasse, melhorasse a forma dela. E ela virou para mim e disse que ela não mudava por ninguém. O que é engraçado, porque foi a mesma pessoa que virou para mim e disse que se eu não mudasse, eu ia ficar sozinha. E eu tinha uma filha para criar. Com 15 anos de idade, eu tinha uma vida dentro de mim e eu precisava cuidar de mim e cuidar dela. Eu aprendi a ter a responsabilidade de cuidar de nós duas,
muito nova. Muitas pessoas acharam que depois que ela nascesse, eu ia simplesmente deixar, né, nas costas delas e tal, ia sair, né, e não ia cuidar bem dela e tal. Mas eu nunca fui uma menina de sair. Eu sempre fui muito caseira, nunca gostei muito. Saía mais por influência dos outros do que por minha própria vontade. E quando a minha filha nasceu, todo mundo queimou a língua. E muitas pessoas falam até hoje que queimou a língua comigo, porque achou que eu ia ser de um jeito e eu fui de outro, totalmente diferente. Eu aprendi as minhas responsabilidades, lidei com elas, enquanto lidava com um furacão dentro de mim, porque a pessoa que eu tinha do meu lado não tinha intenção nenhuma de mudar, não tinha intenção nenhuma, por mais que eu conversasse com ela. A pessoa se importava com tudo, menos com o que eu sentia de verdade. E isso toca também em outro assunto, né, que era a questão de fugir e tal dos problemas, né, que nem a gente tem a cena da Siná falando que ela tentava, né, falando que estava se preparando mais, mas no final ela só estava fugindo, e aí o Uraik fala para ela que ela não estava fugindo, né, ela tinha que sobreviver, e esse foi o jeito que ela encontrou, né, de resistir e tal. E eu fiz muitas coisas com medo de ficar sozinha, né, aceitei muitas coisas que eu não deveria ter aceitado, né? Mas eu aceitei, e é como eu falei, não me julgo por isso, sabe? Eu era muito nova, eu era imatura, tive muita responsabilidade que eu não deveria ter tido. Então, o que eu podia esperar mais de mim? Sabe, eu já estava sendo tão forte, o que mais eu queria, né? Então teve um momento que eu falei, eu não posso mais fugir disso. Eu preciso enfrentar isso. Eu preciso colocar isso em prática, porque eu não aguento mais viver dessa forma. Eu não aguento mais falar com as pessoas e elas não me escutarem. E ali eu dei o primeiro passo para fora de tudo aquilo, sabe? E até mesmo esses tempos, sabe, quando a pessoa me mandava mensagem, ela não falava em questão, ela não falava muito em questão de nada, porque eu chegava para ela e falava, mandava um texto enorme falando, sabe, o que eu tinha passado ali com ela, e ela só sabia falar o quanto ela estava sofrendo e tal. Eu falei, interessante. Porque quando era eu no seu lugar, ninguém viu, né? Mas eu não tô dizendo isso e eu não tô dizendo que eu culpo a outra pessoa por isso, tá? Eu não culpo ninguém pelas minhas escolhas. E é uma coisa que você tem que entender. Se você passa por determinada coisa, é você que escolhe passar, tá? Não é ninguém que escolhe por você. A outra pessoa não lhe obrigou a passar por aquilo. Você decidiu passar. Então a culpa não é dela, é sua. A culpa dela é dela. Se ela fez isso aqui errado, ela vai pagar por aquilo. Ela não vai pagar pelo que é seu. Ela vai pagar pelo que é dela. E você vai pagar pelo que é seu. E não pelo que é dela. Muitas vezes a gente acha, por que eu tô pagando por uma coisa que não é minha? Você não tá pagando por uma coisa que não é sua. Você tá pagando pelas escolhas que você tá fazendo. E toda escolha tem consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Toda escolha tem sua consequência. Entendeu? Se você faz escolhas ruins, ela tem consequências ruins. Se você faz escolhas boas, ela tem consequências. Tem sofrimento? Tem, porque nunca vai deixar de ter. A vida é essa, é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Mas lá na frente você vai colher coisas muito melhor. Eu não acredito nisso. Acredita, tá? Eu não tô dizendo pra vocês que eu tô vivendo uma maravilha. Não, eu ainda tô em processo, eu ainda tô crescendo, eu ainda tô aprendendo. Mas agora eu tô comigo mesma nesse processo. Eu tô do meu lado, eu tô segurando a minha própria mão. E isso fez total diferença pra mim. Porque
como eu falei, eu tinha muito medo e eu aceitei muitas coisas por medo de ficar sozinha. Mas quando eu venci esse medo, quando eu saí de tudo aquilo, que eu olhei pra mim, eu falei, não, agora eu vou segurar a minha mão, eu vou cuidar de mim, eu vou me olhar e eu vou me entender. As coisas ficaram mais leves. Mais leves no sentido de, eu não tô sofrendo mais. Não, porque é difícil você se desacostumar de uma coisa que você passou anos vivendo. Eu passei 7 anos nessa vida. É difícil você se desvincular de tanta coisa que você viveu em alguns anos, em um ano, em alguns meses, né? Quanto mais você se conhece, mais você consegue andar para frente e deixar aquelas coisas que te machucaram para trás, tá? Então, a partir do momento que eu vou me conhecendo, as outras coisas vão ficando para trás, sabe? Não vai fazendo mais sentido e eu vou liberando, sabe? Conforme o processo vai seguindo. Hoje, às vezes eu lembro que antigamente, quando eu brigava com essa pessoa que ela revertia tudo e colocava a culpa em cima de mim, eu olhava para mim e eu me chamava muitas vezes de inútil, de imprestável e eu me colocava muito para baixo. Mas hoje, quando eu tô triste, eu olho para mim mesma e falo, tá tudo bem, você tem o seu tempo, não precisa se apressar, vai devagar, tudo vai dar certo. Quando é mais profundo, eu me dou palavras de carinho, sabe? E eu aprendi isso não tem muito tempo, para falar a verdade. Mas quando eu olho para aquela criança que se martirizava e hoje eu olho para a pessoa que eu sou hoje, me dando força, eu vejo o quanto eu cresci, sabe? O quanto tudo isso, por mais que eu achasse lá no passado que não me faria bem, o quanto isso está me fazendo bem, o quanto olhar para mim me faz bem. Hoje eu sei o que eu mereço e o que eu não mereço. Hoje eu sei o que eu posso e o que eu não posso suportar. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo querer na minha vida, sabe? Por isso que é essencial. Às vezes você deseja ser respeitado. Às vezes você deseja um amor que te respeite, que cuide de você. Mas o que é que você está fazendo por você? Você se respeita? Você se cuida? Sabe? Se você não se respeita, se você não se cuida, como você quer alguém que te respeite e te cuide? Não faz sentido. Porque quando eu me desrespeitei, eu só recebi desrespeito de volta das outras pessoas. Hoje eu estou aprendendo a me respeitar, eu estou aprendendo a impor limites nas pessoas. Eu não tenho muitas pessoas do meu lado, mas porque elas não eram para mim. Porque quando uma pessoa é para você, ela vai estar com você, independente do que você faça, independente do tanto que você cresça, sabe? Ela vai caminhar com você, nem na frente, nem atrás, mas do seu lado, crescendo cada dia com você. Tem coisas, é como eu falei, tem conversas que ajudam, mas tem coisas que não pede conversa, pede ação, né, pede movimento. Se o Som, se o Thierry tivesse conversado com o Laik, teria resolvido muita coisa, mas a gente tem a Rediu, que por mais que teve conversas, não adiantou de nada. Né? No final ela está sempre colocando a culpa em cima do Raik, e é a questão que eu falei, não coloque a culpa das suas escolhas em cima das outras pessoas, porque o que você escolheu fazer é escolha sua, não é do outro. Ah, mas foi por conta de fulano. Mas a escolha é sua permanecer ali. Uma coisa que a minha psicóloga sempre falava: perdoar é uma coisa, manter a pessoa na sua vida é outra. Você escolhe se você quer manter ela ou não. Então eu posso perdoar a pessoa. Eu só não preciso manter ela comigo. Porque se ela me machucou, se essa pessoa não me faz bem, por que eu vou querer ela do meu lado? Não faz sentido. Sabe? Eu me afastei
de muitas amizades também. A gente era bem próxima e a gente conversava sobre tudo e tal, e do nada a pessoa se afastou. Eu não digo que foi do nada, eu acho que teve pequenas coisas que foram nos afastando e eu percebia cada detalhe, mas eu preferi fechar os olhos e fingir que não via, sabe? Então, quando eu falei assim, não, eu não vou mais aceitar migalhas de ninguém, eu parei de interagir com a pessoa e a pessoa não me respondeu, não me mandou mais nada, né? Então, quando a pessoa quis se aproximar de novo, eu olhei e falei, isso não é pra mim. E eu simplesmente não deixei ela se aproximar mais, não deixei mais ela ganhar espaço. Porque eu tenho os meus limites hoje, eu não vou deixar ninguém ultrapassar, seja ele quem for. Eu falei que tem coisas que não tem como fugir, que eu falei de questão de escolhas, né? Tem coisas que pedem ação. Então, se você tem algo assim, encare, porque não tem como fugir. Uma hora ou outra, a conta bate na porta. E você vai ter que escolher. Você fica ou você vai? Se você escolhe ficar, você tem que estar pronta para arcar com as consequências. Se você escolhe ir, você também tem que estar pronta para encarar as consequências. Você pode escolher se você vai continuar sofrendo ou não, porque aqui o sofrimento é contínuo. E aqui você vai sofrer, mas vai passar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui na vida, e é uma frase de um dorama que eu assisti e eu levo para minha vida, é que enquanto você estiver vivo, você pode superar qualquer coisa. Sabe? Você vai continuar vivendo a sua vida, você vai descobrir coisas novas, você vai descobrir novas conexões, novas coisas que você gosta de fazer. E ali você vai superando. Quando você vê, já passou. A gente não pode fugir o tempo todo, né? À toa que eu tô aqui. Eu fugi disso por muito tempo, né? Eu tô aqui na frente, aqui, fazendo esse vídeo pra vocês com muito trabalho, porque já tem meses, desde o ano passado, acho que mais ou menos em setembro, eu falei que eu ia começar a gravar e tal, e eu comecei a gravar pra vocês esse ano. Então, eu tentei fugir durante muito tempo, mas eu falei, não vou mais fugir disso, é o que eu quero fazer, é o que eu quero falar, é o que eu quero demonstrar, né? Então, eu preciso fazer isso. São duas coisas que eu gosto. Falar sobre doramas e trazer e falar um pouco mais, né, de experiências assim. Então, muitas das vezes, quando eu tô conversando com um amigo e tal, que ele tá passando por um problema, eu tento ao máximo ficar do lado dele. Não porque eu quero me sentir isso e aquilo, não. Porque eu sinto a necessidade de estar ali e ajudar ele. Muitas das vezes ele não vai estar ali pra mim. É que não faço isso esperando nada em troca. Eu faço porque é o certo a se fazer. Se eu posso ajudar alguém, mesmo que seja com uma palavra só, de siga em frente, não desista, eu vou fazer, sabe? Então, eu falei, eu preciso fazer isso, eu não vou mais fugir disso, eu vou fazer isso. E aqui estou eu, aprendendo a cada dia, né? Então é isso, gente. Eu acho que foi um dorama muito importante, né? E eu vou dizer pra vocês, eu tô um pouco melancólica hoje por conta que eu terminei esse dorama. Mas eu já tenho que começar outro pra poder trazer vídeo pra vocês sexta-feira. E eu falei que seria o dorama do Taegyeon, provavelmente, mas não vai ser, tá? Vai ser outro dorama que eu já salvei pra me poder assistir e sexta-feira eu vou trazer ele pra vocês. Foi isso. Sexta-feira vocês vão ficar sabendo que dorama que é, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse dorama, se vocês gostaram, se vocês já assistiram, se não assistiram. O que vocês... Qual foi a cena que vocês mais, assim, olhou assim e falou, nossa, parece que isso tá falando comigo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, ative as notificações e sexta-feira tem vídeo às 8 horas, tá bom? E lembre-se, pessoinhas, não escondam o brilho de vocês por medo de incomodar, tá? Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perda. É espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, anhão!